Vamos lá, eu vou começar a minha palestra agora. Então, eu vou falar sobre tecnologia que transforma, né? E como a Log Manager pode ajudar vocês com essa tecnologia que transforma. Bom, muitos aqui me conhecem, talvez quase todo mundo. Meu nome é Melk Sodré e eu vou falar um pouquinho mais sobre mim. Eu sou casado, eu tenho 42 anos de idade, eu sou pai de um casal, de uma menina de 10 anos e um menino de 4. Por isso eu conheço os produtos da CIMED, está uma febre isso aí. Eu moro no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, mas eu estou aqui toda semana em São Paulo. Vários de vocês aí recebem a minha visita frequentemente nas transportadoras de vocês. Eu trabalho há 24 anos com tecnologia. Então, desde que eu fui para Ribeirão Preto, há 24 anos atrás, eu trabalho com tecnologia e há pelo menos 20 anos eu trabalho focado para o e-commerce. Então, no e-commerce eu tive a oportunidade de passar por várias áreas do e-commerce, gestão de risco, publicidade, marketing, tráfego, CRO, enfim, 20 anos trabalhando focado com e-commerce. E agora continuo trabalhando para o e-commerce, só que com logística. Essa é a minha segunda jornada empreendedora. Eu tive uma empresa, foi a minha primeira empresa onde eu fiquei 16 anos, se não me falha a memória. E o meu querido amigo LG me ajudou muito no final dessa jornada aí. Ela foi investida, depois a gente vendeu parte dela e depois vendeu ela por completo. Então, por isso que eu tenho minha gratidão muito grande pelo LG, que me ajudou a realmente transformar a minha empresa, que chamava Venda Lá, e a gente vendeu. E aí a gente começou, saindo da Venda Lá, eu comecei a criar a Log Manager. Bom, e como é que é a história da Log Manager? Como é que começa a Log Manager? A Log Manager começa no final de 2020, quando o fundador, junto comigo, Nicolas, que muitos de vocês também devem conhecer, ex-Mercado Livre, me chama e fala, cara, o Mercado Livre lançou aqui uma modalidade nova, que está recente, que chama Flex, e existe uma dificuldade de comunicação muito grande entre os vendedores e as transportadoras. Eles não sabem, as transportadoras não sabem o que eles precisam coletar, quando eles vão coletar, qual é a quantidade que vai coletar. E a gente fez um MVP, né, um produto ali, uma POC, que basicamente era um serviço que conectava com os sellers e entregava uma planilha no Excel. Algo simples assim. Para a gente que vinha de uma empresa que tinha mais de 100 integrações, tecnologia, mais de 16 anos trabalhando com integração, era algo muito pobre, digamos assim. Mas para a transportadora foi algo bastante revolucionário. Por quê? Porque as transportadoras começavam a ter um mínimo de previsibilidade do que ia acontecer no seu dia a dia, onde precisava coletar e quantas entregas teriam no dia. Então, logo após, aí, 2 meses depois, a gente, de fato, fundou a Log Manager. Alguns que estão aqui foram os nossos primeiros clientes, foram a nossa POC, a Cláudia ali da R3, foi uma delas que a gente conversou ativamente lá no começo da Log Manager. Depois, então, dessa que a gente fundou propriamente a empresa, a gente começou a melhorar o nosso produto e começamos a fazer integrações com sistemas de TMS. E aí a gente foi homologada pelo Mercado Livre, então a Log Manager foi a primeira empresa homologada pelo Mercado Livre para a área de logística. Já existia um programa de homologação bem sólida, que inclusive o Nicolas, que foi fundador da Log junto comigo, ajudou a construir esse programa de certificação dentro do Mercado Livre. Então a gente foi a primeira empresa a ser homologada. E o produto foi evoluindo, e a gente começou, ao invés de só entregar o Excel, a gente agora integrava com alguns TMS que existem no mercado, e inclusive alguns de vocês usam, ou já usaram, ou já tiveram contato. Só que aí a gente falou, cara, dá para fazer mais coisas aqui nesse mercado. Só fazer essa integração com o TMS é pouco para a gente quer ampliar os nossos negócios. Então, a gente falou, bom, o Mercado Livre está muito consolidado nessa entrega expressa, principalmente para 3P, ou vendedores de marketplace, mas outros players não entraram ainda nesse jogo, e a nossa aposta é que isso aconteceria com o passar do tempo. Então, a gente começou a procurar empresas que queriam implementar o frete expresso e a gente ajudar a implementação nesse frete expresso. E foi aí que a gente fechou a parceria com 2 grandes parceiros, a Vetex e a Magalu. Então, a ideia é que
nós pudéssemos coordenar ou ajudar ou facilitar que novos players grandes entrassem no mercado dessa modalidade de entrega expressa. Bom, com o desafio de atender grandes players como Vetex, Magalu, vieram também desafios de tecnologia e a gente percebeu que as soluções de tecnologia que existiam no mercado não eram tão bons quanto a gente imaginava. A gente começou a sentir um pouco da dor que vocês, transportadoras, sentem no dia a dia quando usam um sistema que não performa da forma com que vocês precisam. E aí a gente decidiu começar a desenvolver o nosso próprio aplicativo para o motorista, porque a gente entendeu que o motorista era o principal calcanhar de Aquiles naquele momento. Ele sofria muito na rua para poder dar baixa, para roteirizar, enfim, todos os desafios que vocês já conhecem. Então a gente começou lá, no final de 2022, a desenvolver o nosso próprio aplicativo. E deu muito sucesso, a gente não esperava se transformar em um TMS, e por pressão dos usuários da época, das transportadoras na época, falou, pô, não faz sentido eu utilizar 4 aplicativos, ter 2 sistemas para gerenciar. A gente encarou esse desafio e desenvolveu o nosso TMS. Então, no início de 2023, a gente, de fato, começa a entregar ou a fazer a primeira entrega de TMS. E aí a gente realmente se transforma em uma empresa do que a gente era lá no começo, né? Isso foi tudo muito rápido. Bom, e o que a Log Manager faz? A gente se posiciona como uma logtech que desenvolve soluções de tecnologia focadas para o CMDI. Então, isso é que a Log Manager faz. E o que na prática isso é? Então, a gente tem 2 vertentes hoje na Log Manager. A gente tem tecnologia, onde a gente entrega tecnologias para vocês, transportadores, conseguir fazer toda a gestão do transporte, torre de controle, relatórios financeiros, e a gente também tem a parte de intermediação de frete, que é possibilitar que grandes players, como a CIMED, por exemplo, comecem a entrar nesse jogo de fazer a entrega expressa e trazer mais pacotes para o mercado. E aí eu não estou falando só como grandes varejistas como a CIMED, mas eu estou falando de marketplaces, eu estou falando de grandes marcas de e-commerce e assim por diante. E o que a gente entrega na parte de tecnologia? A gente entrega um painel de controle para a transportadora e para os sellers, e para alguns projetos especiais, como Magalu, Leroy, a gente tem um outro painel de controle que a gente chama de super seller. Mas, em síntese, a gente entrega um painel de controle para a transportadora e um painel de controle para o seller. E também a gente entrega um aplicativo para a transportadora, né, para que a transportadora consiga operar algumas demandas no seu dia a dia dentro da transportadora, e a gente também faz a entrega do aplicativo do motorista. E aqui foi realmente o ponto de virada da Log Manager. A gente apostou em começar a desenvolver soluções que resolvessem a vida do motorista e que o motorista fosse mais eficiente. Eu estava praticamente todos os dias dentro de transportadora durante esse processo de desenvolvimento do aplicativo e do TMS, e a gente percebeu que quem mais sofria era o motorista e ele era o que menos era observado. Muito bem falado, o Calderaro falou com o cuidado que a gente precisa ter com essas pessoas, o carinho, para que a gente possa realmente ter essas pessoas trabalhando de forma muito eficiente. E a gente realmente fez essa aposta, e essa aposta, tudo começou com uma crença, e essa crença, algumas a gente acerta, muitas a gente erra. Enfim, hoje a gente, junto com essa tecnologia, é integrado com grandes marcas, então o Mercado Livre, que está aqui tá presente aqui no nosso evento, a Shopee, que são os 2 aí líderes de mercado hoje, falando para vocês que atuam com entrega expressa diretamente, mas a gente integra com grandes plataformas, Vetex, Lynx, Treino, Venshop, com Bling, com Tiny, com TMS de embarcador, o que é uma oportunidade excelente para que vocês possam trazer mais fretes para dentro da transportadora de vocês, como a CNT, a Intellipost, que é líder de mercado, intermediadores de frete como o Frete Rápido e a Smart Envios. Então, a gente começou a integrar com várias soluções para permitir que vocês, transportadoras, também pudessem, além de embarcar pedidos de Mercado Livre, além de embarcar pedidos de Shopee, começassem a embarcar pedidos de outros players. E aí, foi feita uma provocação aqui para vocês, né? Quem de vocês tem a área comercial? É isso aqui.
Vocês têm que ter uma área comercial mais eficiente. Como conhecedor de várias transportadoras aqui, a eficiência comercial não é só em prospectar os 2 players que estão dominando o mercado, mas sim encontrar oportunidades de outros e-commerces, outras integrações que vão trazer mais pedidos para o seu negócio e muitas vezes de forma mais rentável. Tá? E na intermediação de frete, como eu disse, a gente só entra aonde a gente soma. Então, nunca nós vamos ser competidores de vocês, transportadoras. Vocês nunca vão escutar que a Log Manager entrou em um cliente e tirou da transportadora, porque senão eu canibalizo o mercado e entro em conflito com a minha outra unidade de negócio, que é tecnologia. Então, eu só entro em intermediação de frete onde eu consigo auxiliar o player entrar no mercado para viabilizar a entrega da entrega expressa. Porque vender expresso pode parecer muito trivial, mas quando você entra para uma expedição de um grande player, você vê que eles não têm essa capacidade nem de expedir na velocidade que há essa necessidade. Eles não têm time para acompanhar, eles não têm time para cobrar e assim por diante. Então, a gente entra para auxiliar dentro desse processo de desenvolvimento, de capacitação para que esse player possa fazer. E, além disso, tem todos os desafios de tecnologia por trás envolvido, de integração, de status, enfim, tudo mais. Então, nós não atendemos clientes de Mercado Livre e nem clientes de Shopee, porque isso está muito bem resolvido pela Log Manager, que é a tecnologia que a gente comercializa para você, e também por outros sistemas que existem no mercado. Então, a gente não canibaliza, a gente nunca vai entrar em um cliente nosso, por exemplo, que é VTEX e que vocês estão negociando, como várias vezes aconteceu, a gente se retirar de negociação, porque já existia uma transportadora que era nosso cliente, que atendia essa empresa no Flex e queria atender na VTEX. Então, isso é muito importante que esteja claro na mente de vocês, porque existem muitos boatos no mercado acerca disso, tá bom? E aí, como intermediação de frete, aqui estão alguns dos nossos clientes que nós atendemos. A Magalu, a mais importante atualmente, nós ajudamos a estruturar toda a concepção de entrega expressa. Se você for pensar na Magalu como um P, eles realmente são brilhantes na logística deles, fazem um trabalho excepcional, você vai comprar e vai receber rápido, né? Hoje eles têm aí mais de 1.300 lojas que servem como pontos, hubs de distribuição pequenos, então eles conseguem ter uma força muito grande. Mas quando a gente fala em 3P, vendedores de marketplace, aí já não existe esse suporte para entrega expressa e a gente viabilizou e faz 3 anos que a gente é o responsável operacional pelas entregas da Magalu Expressa. Leroy, Kabum, Arezzo, Drogal, Campinas, que a gente atende aqui em Campinas, enfim, várias outras marcas que hoje a gente atende fazendo o frete expresso. E como funciona isso? Basicamente, a gente viabiliza que eles comecem a vender esses pedidos de forma expressa e a gente vai procurar as melhores transportadoras que nós atendemos para poder fazer a entrega desses pedidos. Vários de vocês que estão aqui hoje trabalhou ou já trabalharam para nós. Bom, entendido de como a Log Manager veio, o que a Log Manager faz, eu acho que era muito importante fazer essa introdução, eu queria falar um pouco sobre os nossos diferenciais. Então, alguns deles nem deveriam ser diferenciais e são muito óbvios, mas é diferencial. A primeira coisa é que a gente tem o cliente como primeiro lugar. Nunca a gente está todo dia dentro de cliente, vocês são provas disso, a gente visita vocês aí constantemente, seja eu, seja a Daiane, seja o Gil, que chegou há pouco tempo aí na nossa equipe e está nos auxiliando, porque está crescendo e aí a gente quer continuar com a mesma qualidade de atendimento a vocês. Então, isso parece muito óbvio, grandes empresas crescem quando tem o foco no cliente. Então, foi falado aí também pelo Calderaro que, a gente lá no começo tinha muito foco de tirar do Mercado Livre e a gente não via como isso estava impactando no cliente final. O nosso cliente final é vocês, o nosso cliente final é o canal que está entregando pacotes para que seja entregue no mesmo dia. Então, a gente tem muito foco nisso, a gente trabalha muito forte nisso para que vocês tenham a melhor experiência com a nossa ferramenta.
Então, falando em experiência, tudo começa com alta disponibilidade. Não adianta você ter uma ferramenta e não estar disponível no momento em que você mais precisa. Dia das Mães, Black Friday, Natal e tudo mais, 7/7, 11/11, 10/10, caiu o sistema. Então, a alta disponibilidade é algo que a gente leva muito a sério, inclusive a gente trabalha 100% com a AWS, a gente tem contrato com a empresa que mantém a nossa infraestrutura e a gente garante uma estabilidade, uma disponibilidade de 99,95% do tempo da nossa ferramenta disponível para uso, seja no aplicativo, seja no painel de controle da transportadora ou do seller. A outra coisa muito importante que a gente descobriu ao longo dessa jornada é que a implantação do sistema precisa ser de forma assistida. Então, não adianta, a gente tem conteúdo, a gente tem mais de 300 artigos, a gente tem vídeo, a gente tem cadência. Nada disso vai adiantar se não tiver alguém na sua transportadora para tirar de forma imediata a dúvida dos seus motoristas quando eles começarem a usar pela primeira vez o nosso aplicativo. Então, toda a implantação que a gente faz é uma implantação assistida. Nós vamos lá bipar recebimento físico, a gente vai bipar rota, enfim, a gente vai fazer tudo isso junto com vocês. E a gente entrega uma solução de ponta a ponta. No meu sentimento, nunca, a gente está muito longe do que a gente precisa entregar, mas a gente analisando todos os recursos que hoje a gente tem, desde o início da nossa jornada, a gente tem plena consciência de que a gente entrega uma solução ponta a ponta, ou seja, você vai conseguir utilizar uma única ferramenta para que você consiga fazer a gestão completa da sua transportadora. Tá bom? E aí, falando um pouquinho sobre essa solução de ponta a ponta, quais são as ferramentas de fato que vocês vão ter na mão no dia a dia, acessíveis? Boa parte do público aqui são clientes. E eu acho que é muito bom essa parte para que vocês saibam das funções. A gente tem aqui alguns clientes que são heavy users, os caras usam demais, e isso a gente vê como melhora o desempenho. E outros que, de repente, não estão usando todos os recursos que a gente tem. E alguma parte aqui do público também não é cliente, conheceu o Log Manager há um ano atrás. A gente, ao longo de um ano, fez muitas entregas aí. Então, a gente tem soluções para coleta, para que a sua coleta seja mais rápida e eficiente, para que você consiga receber os seus pacotes mais rápidos e organizar, para que vocês consigam fazer a saída desses pacotes de forma rápida e de diversas formas, depende de como você opera com a sua transportadora. Aqui o motorista é quem bipa, aqui tem o operador, não importa, a gente está pronto para fazer qualquer tipo de estrutura que a sua empresa tem. A gente tem uma torre de controle, esse é um grande diferencial. Então, isso aqui não é relatório, isso é uma torre de controle que você tem acesso às informações em tempo real, o que está acontecendo na rua, na coleta, no recebimento físico, na saída, durante o processo de entrega. E você consegue se adiantar aos problemas. Então, não vai ser mais o seu cliente que vai ficar te ligando no dia seguinte, o pacote tal, você já sabe. Amigo, já saiu para entrega, eu já reagendei, já fiz isso e aquilo. Então, isso aqui é muito importante. Relatórios, que aí sim é para que você consiga analisar a sua operação de forma qualitativa e saber quais são os gaps e onde você precisa ajustar. A parte financeira, falando financeiro, toda a parte de recebimento, de recebíveis. Então, essa foi provavelmente a parte que mais recebeu investimento nesse último ano. Muitos desses investimentos e muitos desses desenvolvimentos provocados por vocês, clientes, nas visitas que a gente conversou, do que a gente falou, das dores que vocês me reportaram. Pô, vocês precisam fazer isso, você precisa fazer aquilo, é difícil isso, e a gente reestruturou. Hoje, a parte de desenvolvimento, a Camila está aqui, líder de projeto. Nossa, ela sabe o quanto a gente tem empenho nessa parte financeira, inclusive com pessoas dedicadas só a desenvolver essa parte financeira. E só estamos no começo da nossa jornada, nós vamos falar mais sobre o que está vindo por aí. Então, toda a parte de recebimento e pagamento, hoje você consegue fazer dentro da Log Manager integrada com soluções como Asas, banco digital, mensagem automatizada, enfim. A gente vai falar um pouco mais. Sobre o motorista, né? Então, a nossa solução de ponta a ponta passa pelos motoristas, claro,
E aí a gente tem a bipagem, ela é muito rápida e eficiente dos nossos aplicativos, então vocês já sabem, muitos de vocês sabem disso na prática. Precisa fazer um processo de recebimento, mas o motorista demora, cria um gargalo na minha operação. Por quê? Porque o processo de bipagem não é rápido, não é eficiente. Preciso fazer com que os motoristas coletem e bipa na coleta. Putz, não tem como. Eu não faço isso porque não dá tempo. Dá tempo. É que a solução que vocês usam não é eficiente, então você não consegue ter tempo para que isso seja bipado de forma rápida. Tá? A gente também tem alertas dentro do aplicativo de motorista, e aí são dezenas de alertas. Vou te falar aqui alguns mais simples, pedidos cancelados, pedidos que já foram entregues e de repente saem na rota sem querer. A parte de roteirização, que a gente... a roteirização junto com a organização dos pacotes para saída. Então, só aqui a gente sabe em estudo, analisando o comportamento, que você ganha 45 minutos na saída do seu motorista. O aplicativo ele funciona offline, então não tem a desculpa mais do motorista. Estava em Cotia, estava em Imbu, não pegou o sinal do celular. Ele consegue dar baixa no celular e a gente consegue pegar, tem uma precisão de pegar a geolocalização mesmo que ele estiver offline, em boa parte dos aparelhos, e a gente traqueia esse motorista. Então, não é uma desculpa mais não conseguir dar baixa para que vocês possam monitorar e gerenciar o acompanhamento. E aí eu falei sobre a geolocalização, né? A gente tem uma tecnologia de geolocalização que também aqui nossos parceiros da Geoambiente nos ajudam, que é tanto pegar a geolocalização de pedidos que não vêm com a geolocalização, e também de conseguir capturar a geolocalização desse motorista no momento em que ele está dando a baixa de entrega. Tá? Falei rapidamente sobre a implantação, então a gente tem uma equipe treinada, hoje essa equipe é composta pela Daiane e pelo Gil, e eu estou sempre junto acompanhando eles. Geralmente a gente começa a fazer um plano de migração, para que vocês possam começar a usar a nossa ferramenta e entender qual é a necessidade e a realidade de cada transportadora. A gente tem um suporte para os sellers, a gente sabe que um dos grandes desafios é o seller sincronizar a conta dele, mas está melhorando muito isso com o passar do tempo. Então, a gente também presta suporte para o seller e a gente faz um acompanhamento em loco, que foi o que eu falei. Tipo, a gente vai lá e acompanha esse processo de implementação. Tá bom? Sobre o nosso suporte técnico, a gente presta suporte, ele não é limitado à transportadora. Então, a gente presta suporte técnico para a transportadora, para os sellers, para os motoristas, e a gente tem um suporte técnico que funciona das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, em horários durante a semana, e das 9 horas da manhã às 14 horas. Tudo isso é pensando e sabendo que até meia-noite é dia, em muitos casos, e a gente precisa dar um suporte para vocês até um horário estendido. Então, a gente presta esse suporte para vocês. Agora eu vou fazer uma rápida apresentação para vocês ao vivo de como funciona, dar um gostinho para vocês de como funciona a nossa ferramenta. Grazi, eu vou pedir sua ajuda aqui. Eu vou mudar de tela aqui, e eu estou indo aqui para o nosso painel de controle, tá bom? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês aqui é que a gente tem um cadastro estruturado onde vocês conseguem, em algum momento, vocês têm um Excel, um papel, que vocês definem que o vendedor, que o motorista tal coleta em tais lugares. Então, aqui você consegue definir isso através do nosso painel de controle. E isso vai desencadear uma série de coisas que podem ser feitas dentro da ferramenta. Então, eu costumo dizer que toda a parte do cadastro da ferramenta ela é muito importante para que vocês tenham as informações todas organizadas. Tá? Uma vez que eu sei que o Melk aqui é quem vai fazer a coleta para esses clientes, se houver pedidos para esses clientes, então ele pode ter aqui 20 clientes atribuídos, mas se houver pedidos para esse cliente, a gente tem um relatório aqui, que é o fechamento de coleta, que vai mostrar quais são as coletas que o Melk precisa fazer. Aqui eu tenho um motorista só, que é de exemplo, mas aqui poderia ter 50 motoristas, 100, 200, 500. Você pode selecionar todos esses motoristas num determinado horário do dia e você vai enviar as coletas para esse motorista. Tá? Então, o que acontece quando você envia esses pedidos para esse motorista? Eu estou compartilhando aqui a tela, e aí você tem a lista de coleta dentro do aplicativo do motorista. Certo, deixa eu só voltar um pouquinho aqui.
Então, aqui você tem a lista de coleta dentro do aplicativo do motorista. Então, ali ele tem todas as informações de onde ele precisa coletar. Ele pode criar uma rota. Então, cria a rota aí, Grazi, para mim, por favor. Então, ali já está definido, né, ponto de partida e ponto de chegada, o endereço da casa dele e a transportadora, e agora ele tem toda a roteirização ali. Tudo isso você pode acompanhar via painel de controle. Então, você tem acesso à rota do motorista, você tem acesso aqui a todos os pontos que ele precisa passar e quantidade. Você consegue aqui, conforme a gente for atualizando as rotas, você também vai conseguir enxergar as quantidades e aonde ele já passou aqui dentro da rota dele. Então, olha lá, ele tem uma primeira local aqui para passar, que é o 1, ele é rosinha porque ele é o próximo da lista, depois o 2 e assim por diante. Aí, imagina que o Grazi, motorista, chegou lá no seu cliente e vai bipar. Deixa eu voltar aqui para vocês verem a tela dele. Então, ele vai começar a bipar um vendedor. Ele chegou lá na tela para bipar o vendedor. Então, nesse vendedor, ele tinha 4 pedidos para coletar. E ele vai finalizar a coleta, deu sucesso a coleta. Tudo isso mostra dentro do seu painel de controle o que está acontecendo. Então, deixa eu fechar esse aqui, atualizar aqui mais uma vez. E aí, você tem aqui esse cliente que foi coletado com sucesso, está como finalizado. Tá? Então, tinham 4 pedidos e ele coletou os 4 pedidos. Agora, a gente vai fazer um teste quando ele tem um insucesso na coleta, por exemplo. Esse é um problema que assola vocês. Ah, foi culpa do motorista, foi culpa do cliente, ou você passou na coleta tal, e tudo isso você resolve de forma mais simples. Então, vai lá, Grazi, pode bipar em outro seller aí, deixa alguns pacotes para trás, por favor. Beleza. Ficou faltando um pacote? Um pacote. Ele avisa que está faltando um pacote, e aí ele pode, inclusive, mostrar para o vendedor qual é o pacote que está faltando. Então, muitos dos problemas se corrigem aí. Um dos maiores problemas, um dos maiores ofensores no SLA, por exemplo, do Mercado Livre, quando vai analisar o SLA de vocês, são os pacotes que ficaram para trás por culpa do vendedor, e aí no dia seguinte você coleta esse pacote e vai cair como se você entregou esse pacote atrasado. Então, esse é um grande problema. Você pode falar aqui que o vendedor, não vou entregar esse pacote, não tem o estoque e tudo mais. Você coloca ali que não entregou o pacote. Aquele pedido fica classificado aqui já automaticamente como não entregue. E tem a geolocalização do vendedor, então você tem inclusive como mostrar para o vendedor e falar, olha, amiguinho, você não me entregou, meu motorista estava lá, coletou 3 pacotes e tem isso. Não vai dar tempo de mostrar todos os relatórios, mas você tem todas essas informações dentro da ferramenta. Então, aqui na ferramenta, mais uma vez, esse relatório ele se atualiza. E aí, você vê que ele ficou laranjinha, informando que ficou entregas pendentes. E ele mostrou ali que tem um pedido não coletado. E esse pedido já ficou classificado como não coletado. Então, pensando no ponto de vista de gestão, um detalhe que eu esqueci de mostrar é que ele manda também via WhatsApp. Deixa eu vir aqui projetar na tela. Ele também manda via WhatsApp os pontos de coleta para o motorista. Eu sei que vocês são muito fãs de WhatsApp, então a gente tem essa função de mandar automático também para o motorista no WhatsApp dele. Então, não tem desculpa mais para o motorista falar, não passei naquele cliente que eu esqueci, não fiz isso, tal. E você tem uma torre de controle. Essa é uma das funções da torre de controle, que você consegue gerenciar todas as demandas que estão acontecendo nas suas entregas. Você tem um outro relatório aqui, uma outra ferramenta aqui, uma outra função, que é a coleta, tá bom? Então, aqui nessa coleta, basicamente, você consegue expandir, deixar lá numa televisão dentro da sua operação, e aí você vai ver quantos pontos de coleta já foram atendidos, quantos CEPs de coleta já foram atendidos, quantos motoristas estão envolvidos nessa coleta, quantos motoristas estão na base, e uma coisa muito importante, muitos de vocês esperam o último motorista chegar para liberar os motoristas. Esse relatório ele te mostra quais são os CEPs que já podem ser liberados antes de chegar o último motorista. Então, quando você vê aqui no detalhe, você vê todos os seus motoristas todos os seus pedidos que estão envolvidos no processo de coleta, e quando der o recebimento físico desses pacotes,
ele vai mostrar que você não precisa mais esperar o motorista do CEP 012 já pode ir embora. Bipa aqueles pedidos ali como recebimento físico. Deixa eu acessar aqui o aplicativo do operador. Aí. Deixa eu só conferir aqui. Beleza. Pode bipar como entrada. Então, ele está bipando, o Grazi está bipando como entrada de pedidos, só para a gente ver a movimentação nesse relatório, tá? E como isso faz com que já libere alguns CEPs. A não ser que ele bipe e tem mais CEPs em outros lugares, mas enfim. Então, esse relatório, ele se atualiza automático, porque justamente é um relatório que você deixa lá numa TV, e aí você vai olhar e falar, opa, CEP 22, pode ir embora, CEP 43, pode ir embora. Por quê? Porque eu já sei todos os pedidos que precisam ser coletados, eu já sei todos os pontos de coletas que foram feitos e estão chegando na base, e eu sei todos os pedidos que eu recebi dentro da minha base. Então, você tem um acompanhamento aí de ponta a ponta do que está acontecendo. Perfeito? Bom, legal. O motorista bipou nas coletas, eu estou acompanhando as coletas, pô, agora eu tenho muito mais gestão sobre essas coletas e tudo mais. Agora eu preciso da saída desses pacotes. E a gente sabe que basicamente tem dois fluxos de saída de pacote. Ou o motorista bipa o pacote, alguém conta lá na transportadora, está saindo com 20 pacotes, está saindo com 30 pacotes. Ou vocês têm uma estrutura onde um operador bipa esses pacotes. E das duas formas, nós vamos atender vocês. Então, pode bipar direto no aplicativo do motorista. Bipa esses 8 pacotes aí, Grazi, para mim, por favor. Deixa eu voltar aqui para vocês irem acompanhando. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente está simulando a bipagem, o motorista indo para a rua. Esse motorista vai sair com os pacotes para ir para a rua, tá bom? Lembrando que essa bipagem ela pode ser feita pelo painel de controle de vocês. Não é obrigatório ser feito pelo aplicativo. Pode ser feito pelo painel, pode ser feito pelo aplicativo do operador. Então, ele vai colocar lá em rota de entrega, ele vai colocar finalizar, e esses pedidos estão dentro da rota dele. Perfeito? Ele vai voltar lá e ele vai começar o processo de roteirização. Então, os 8 pedidos que ele acabou de bipar, eu não vou bipar 30, porque não tem necessidade, mas ele vai dar um avançar. Então, aqui começa, lembra que eu falei, vocês ganham 45 minutos só nesse processo. O que o seu motorista normalmente faz? Ele vai pegar todos esses pacotes, vai pegar lá o sistema de roteirização dele e vai ficar cantando o número aqui. Rua não sei das quantas, avenida não sei das quantas, tal. Só que isso aqui não são em 8 pacotes, são em 30, são em 40, são em 90 pacotes. Integrado, eu já tenho todas essas informações. A bipagem funciona de forma rápida e eficiente. Então, ele bipa todos esses pacotes e começa o processo de roteirização. O segundo maior problema dele é, lindo, eu fiz a roteirização, eu posso alterar, eu posso falar aqui que esse ponto aqui é o primeiro, é o último, eu posso fazer qualquer customização que eu queira fazer na minha rota, de forma simples, rápida e efetiva. Aqui a gente utiliza a geolocalização do Google, a gente usa o sistema para criar rota do Google. Então, tudo é muito eficiente, apesar dos motoristas gostarem muito do Circuit. Com o passar do tempo, eles vão vendo que eles não precisam gastar R$50 por mês e que isso aqui atende muito bem eles. E aí eles vão mudando esse conceito. Aliás, a gente estava conversando, eu e o Grazi vindo para cá, a quantidade de rotas que está sendo criada é assustador. Hoje são 10 mil motoristas usando o nosso aplicativo, então são muitas rotas sendo criadas diariamente. Só que o que acontece? Ele fez a lista dele, organizou o mapa, vem o segundo maior BO, digamos assim, que é, eu preciso ver na minha lista, vai lá na sua lista, e eu preciso achar o pacote com a Alameda dos Piratinins. E assim vai. A gente tem um organizador que ele simplesmente aponta lá para ele e ele vai dar o número do pacote para ele. Então, o que ele vem e faz? Esse aqui é o 5. Esse aqui é o 2. Esse aqui é o 4. E assim fica muito mais fácil ele fazer a organização dos pacotes dele. Então, ao invés dele ter que imputar todos os endereços manualmente, ao invés dele ter que ficar organizando a rota dele com uma tecnologia que é boa, né? A gente pegar o Circuit, ele é muito bom. Ele consegue fazer isso. Putz, saiu o pacote da minha rota.
entrou pacote na minha rota, tive que alterar para o amiguinho, tudo isso funciona de forma dinâmica. Ele não precisa chamar o supervisor, eu não preciso mudar o manifesto, o romaneio, nada disso. Ele tem autonomia para mudar na rota dele e ele vai conseguir ir para a rua de forma mais rápida. Eu não vou mostrar o offline, porque se ele colocar offline, vocês não vão ver na tela. Mas o aplicativo funciona offline também. E tudo isso que nós estamos vendo acontecer no aplicativo, lembrando, vocês conseguem enxergar isso na sua torre de controle. Então, a gente passou pela coleta, passou pelo recebimento físico, você consegue ver todas as rotas, inclusive rotas passadas aqui, mas aqui na torre de controle você consegue ver o desempenho do motorista conforme ele está indo para a rua. Então, por exemplo, eu tenho 8 pedidos, com tantos quilômetros para ser rodado, expectativa de tal tempo, e eu consigo acompanhar e monitorar qual que é o SLA de entrega desse motorista. Dá para achar um pedido aí para mim, Grazi, por favor, da sua lista. Pode dar um pedido como entregue. Você consegue configurar quais são as informações que você deseja que seja obrigatório. Tira uma foto aí da galera para ficar bonito. Então, você consegue, ele não consegue dar baixa, por exemplo, se você não tirar uma foto para incluir essas informações. E tudo isso é configurável dentro do painel de controle de vocês. Então, toda essa evolução que está acontecendo, vocês conseguem acompanhar essa evolução dentro do painel de controle. Ah lá, o SLA dele já está 12%, ele já fez uma entrega e faltam finalizar 7 entregas. Então, tudo isso você acompanha em tempo real. E você vai ver qual é o motorista, inclusive, que está parado, porque ele te mostra aqui há quantos minutos faz que ele deu baixa no seu último pedido. Aqui vai aparecer, você pode setar e aparecer uma bolinha vermelha quando for 10 minutos, uma bolinha laranja quando for 5 minutos. Você pode ver e falar, esse amiguinho aqui está um pouco demorado, vou chamar ele, vou conversar com ele. Então, tudo isso você consegue monitorar por aqui. E um relatório que não vai dar para mostrar para vocês, porque eu não tenho nenhuma conta de Shopee e Mercado Livre sincronizado, mas um dos grandes vilões é vocês prejudicarem a reputação dos vendedores. Esse relatório aqui, eu não tenho nenhuma conta sincronizada, né, como eu disse, mas ele basicamente, automaticamente, vai listar todos os pedidos que têm o potencial de afetar a conta do seu vendedor. Então, você monitorando os seus motoristas, como eles estão na rua, e você monitorando esse relatório para que isso não aconteça, você vai conseguir brilhar e chegar no seu SLA lá superior a 99%. E não é mentira, você consegue um SLA desse porque a gente sabe e viu. Além disso, para finalizar aqui a parte do painel da demonstração, a gente também tem um relatório, aí falando sobre os relatórios que a gente tem, um dos relatórios que se destaca, que ajuda muito a galera, é o relatório de SLA do Mercado Livre. Então, basicamente, a gente, em conjunto com o Mercado Livre, desenvolveu um relatório de qual seria o seu SLA se o Mercado Livre chegasse hoje na sua transportadora e falar, qual que é o seu SLA? Deixa eu ver, o seu SLA é esse. Então, pela visão dele, não pela visão operacional, não pela visão do coordenador e assim por diante. Vou abrir daqui a pouquinho para a gente fazer pergunta, tá bom? Então, basicamente é isso, gente, que eu tinha para mostrar no aplicativo. Grazi, muito obrigado. Bom, quem é cliente e não sabia, por favor, vocês têm que começar a usar isso. Vocês realmente vão se destacar com as soluções que a gente tem, tá bom? Quem não é, vira. Bom, deixa eu falar rapidamente aqui sobre os nossos apoiadores maravilhosos, OxPay, GeoAmbiente e Uber. Muito obrigado por acreditarem e participar desse evento junto conosco. Eu acredito que boa parte do que a gente vai falar aqui vão sair alguns projetos que vão beneficiar muito vocês. Eu vou falar rapidamente. Primeiro sobre a OxPay. Basicamente, o Robert, infelizmente, não conseguiu estar aqui, que é o CEO da OxPay. Eles são uma fintech especializada para transportadores. Então, vocês precisam conversar com eles. Eles vão ajudar você a gerir melhor o seu dinheiro, eles vão ajudar vocês a ter um fluxo de caixa melhor, eles vão adiantar dinheiro para os seus motoristas e para vocês quando for necessário. Então, vocês precisam conversar com o pessoal da OxPay. Alguns números deles aqui, depois eu vou fornecer essa apresentação para que vocês tenham mais informações. E
Eles têm cartão próprio, isso é muito legal para o motorista. Então, tirem a foto desse slide para que vocês possam conversar. A Bia está aqui. Cadê a Bia da Oxpay? Eu acho que ela está lá em cima, Oxpay. Então, ali, aquelas duas pessoas ali em cima, chamem eles, tá bom? Mas a gente vai estar integrando, a gente está em processo de integração com a Oxpay. Geoambiente, maravilhosos. Giovana, muito obrigado mais uma vez. Eles que fornecem eles fazem a intermediação de todas as tecnologias que a gente trabalha com o Google. Para vocês terem uma ideia, eu acho que o Google é a nossa segunda maior fatura hoje, mas é muito bem gasto, porque realmente traz muita tecnologia e que realmente é importante para todos esses transportadores aqui. Então, não vai dar tempo de falar tudo sobre geoambiente, mas, basicamente, eles são um revendedor Google de cloud, de workspace, de geolocalização, e a gente tem alguns projetos em conjunto aí fazendo junto com eles, tá bom? Grandes clientes trabalham com eles, inclusive a Log Manager. Então, tirem foto desse slide se vocês precisarem de tecnologia pensando em mapa, geolocalização, é com a galera da Geoambiente que vocês vão conversar. Uber Direct, Caio, muito obrigado. A gente começou recentemente a conversar e a gente está desenvolvendo uma solução de tecnologia muito boa para vocês transportadoras, uma dor que eu conheço muito de perto aí, tá? Então, basicamente, ele consegue fazer as entregas que os seus motoristas falharam em coleta e entrega, com alguns diferenciais muito importantes, principalmente a questão da comprovação e o acompanhamento do motorista, tá bom? Então, eles têm dashboard que vocês podem acompanhar e pode ser feita a integração via API, que é o que nos interessa, é onde a gente vai começar a brincar junto com vocês, tá bom? Grandes clientes também, não preciso falar nada do Uber, alcance global, enfim, é isso. Algumas vantagens, a agilidade, o preço, o rastreamento em tempo real que eu falei e valor, a entrega de valor. Mais um slide para vocês tirarem foto, o Caio está ali, podem conversar com ele, que ele vai atender vocês super bem. Eu vou falar muito rapidamente o que vem pela frente. Até agora, a gente acredita que só começou. Só começou. Esse aqui é só o começo da brincadeira. A gente simplesmente chegamos em uma posição que nós nos balizamos com o que a gente considera o mínimo que vocês precisam ter, o mínimo, até agora. Daqui por diante, isso aqui é um roadmap, digamos assim, dos próximos 2 anos, e como é um roadmap é muito extenso, pode ser que a gente mude o caminho, mas dificilmente a gente vai mudar com curvas muito sinuosas. Ele deve seguir um plano muito bem pensado. Então, a gente quer dar mais segurança jurídica para vocês. A gente sabe que esse é um problema grande. Então, a gente quer fazer um novo sistema de cadastro para motorista, onde ele vai ter um termo de uso que garanta mais vocês de não receber um processo, seja trabalhista, que é o principal. A gente quer que isso descaracterize um pouco mais o vínculo empregatício, porque a gente sabe que eles trabalham em múltiplas transportadoras, sai de uma que brigou, entra com processo. A gente quer automatizar, quer compartilhar essas informações com vocês, desde que seja legal. Então, saí daqui da transportadora do Paulo, fui para a transportadora ali do João, e aí eu trabalho com essas 2 transportadoras e processo o Paulo. Então, a gente quer dar mais segurança para você isso, inclusive fornecendo um score desse motorista. Então, tem certos dados que não podem, eu não posso falar que esse motorista processou o Paulo, por exemplo, isso é ilegal. Mas eu posso definir um score para esse motorista para que você tome a decisão se você quer ou não trabalhar com ele. E a outra coisa também que essa nova cadastro do motorista vai ter, legalmente, a gente vai poder fornecer em tempo real a localização do motorista. Então, essa é uma das novidades. Segurança fiscal. É difícil, hein? Essa daí com certeza. Muito difícil você receber um valor de frete cheio, repassar 70%, 80%, 60% desse valor do frete e você pagar todos os impostos. Ou declarar, vamos dizer assim. Muito difícil. Tem um caminho e a gente quer ajudar vocês nisso e a gente quer fazer isso. A gente acha que a entrega expressa está tomando cada vez mais corpo e isso mais visibilidade. Fatalmente, a prefeitura um dia vai bater na porta de vocês e depois vai vir a receita e assim por diante. Então, abertura de MEI, facilitar a abertura de MEI para motorista.
emissão de nota fiscal pelo aplicativo do motorista e conciliação fiscal. Então, se eu recebo 100, paguei 80, eu posso ir para o lucro real e fazer a diferença e pagar o imposto. Isso torna viável o pagamento de imposto e a empresa de vocês trabalharem no 100% certa. E isso vai ser diferencial. Tá? Vai ser diferencial. Fazer a conciliação fiscal, a gente faz isso aqui internamente, tá? A gente está indo, inclusive, para o lucro real agora, mas a empresa anterior já era lucro real e eu sei que é de cair o cabelo. Então, a gente sabe, então a gente quer ajudar vocês sobre isso, tá bom? Crédito para motorista, com os nossos amigos da Oxpay. A gente quer dar crédito para o motorista. Calderaro falou isso. Pagar mais rápido o motorista de forma viável, tal. Furou um pneu, minha filha está doente, não sei o quê, tal. Você tem recebível? Então você tem crédito. Crédito para transportadora. A gente sabe que de vez em quando, putz, eu atendi um grande cliente, tenho esse recebível, paguei os motoristas em 15 dias, vou receber em 30. Putz, acabou. Na próxima semana o cara nem pisa na minha transportadora porque eu não paguei ele. Crédito para transportadora, de forma muito consciente, o pessoal do Oxpay faz muito bem isso. Uber, solicitar motorista via plataforma. A gente sabe que vocês usam isso, não só a Uber, mas a outras plataformas, e a gente quer que isso seja nativo dentro da plataforma, que você consiga fazer o monitoramento dessas entregas dentro da plataforma, ter comprovante de entrega e assim por diante. Otimização da parte de rotas, né? A gente, junto com a Geoambiente, está querendo fazer um projeto aí bastante inovador, que é, vocês não decidem qual é aonde o motorista coleta ou entrega. Quem decide vai ser a nossa solução de tecnologia. Então, o que acontece? Você sabe onde você tem que coletar, quantos pacotes você tem que coletar, quais são os motoristas que trabalham com vocês e a capacidade de cada modal. Acabou. Tudo isso manda para a API. A API define, fulano vai coletar aqui, aqui e aqui, de forma customizada e parametrizada conforme vocês querem, tá? Então, olha lá, todas as informações que o motorista vai passar e isso vai aparecer para ele automaticamente, tá? Seja para coleta, seja para entrega. E, falando de inteligência artificial, a gente está começando a embedar informações dentro de uma inteligência artificial para que elas possam dar insights valiosos para vocês dentro da sua operação. Se eu perguntar agora qual é o maior ofensor de SLA para algum de vocês, provavelmente vocês vão titubear ou não vai saber qual é a resposta correta. Vocês podem ter fé de que é isso, mas vocês não vão ter dados para apontar isso. Então, o que a gente quer é, a gente tem todos esses dados transacionam. A partir do momento que você está imputando essas informações de forma correta na ferramenta, a gente pode fazer com que essa inteligência artificial responda algumas perguntas. Onde eu preciso de motorista? Onde eu preciso melhorar o meu SLA? Qual é o meu melhor cliente? Qual que é o meu pior cliente? Levando em consideração, inclusive, a rentabilidade do negócio, não só valor. Tá bom? A gente quer montar um clube de benefícios, tanto para a transportadora quanto para o motorista. Então, para a compra de produtos e para a prestação de serviço. Então, todos os insumos que vocês consomem, eu falei, são 10 mil motoristas hoje usando o nosso aplicativo diariamente e várias transportadoras. Isso tem uma força muito grande, a gente precisa usar essa força a favor de vocês. Isso também vai ser diferencial para reter, tá bom? E falando um pouquinho sobre a SOC 2. A gente leva muito a sério as informações que transacionam dentro da nossa plataforma. Leva tão a sério e a empresa cresceu tanto que, a pedido do Mercado Livre, da área de segurança do Mercado Livre, a gente está tirando a certificação do SOC 2, que basicamente ela analisa segurança, disponibilidade, integrabilidade de processos, confidencialidade e privacidade. Tudo isso é uma certificação de quase 2 anos, né, Grazi? E esse ano a gente termina essa certificação e a gente é aprovado SOC 2, é uma empresa de auditoria independente que audita todos os nossos processos. Não é só no ponto de vista de tecnologia, mas como as pessoas lidam com as informações que têm acesso e quais são as pessoas que podem ter acesso a isso. Então, essa é uma certificação muito importante e mostra como nós estamos distante do que, de repente, vocês estão atualmente trabalhando, tá bom? Por último, eu queria dar um recado do Vinícius, do Mercado Livre. Então, esse aqui é o QR Code da vida para vocês, tá bom? Por quê? Porque ele é um formulário que vocês vão preencher esse formulário e os nossos queridos amigos do Mercado Livre vão saber as informações de vocês de forma atualizada. Então, eu já preenchi, preenche de novo.
Preenche uma vez só, não precisa preencher mais que uma, né, Vinícius? Então, preencha o formulário, tá bom? Então, eles vão saber da transportadora de vocês, vão saber da estrutura de vocês, e dentro da equipe deles, eles vão conseguir começar a conversar, e vocês podem se tornar elegíveis para, me corrija se eu tiver ser errado, mas estar lá na lista de transportadoras que trabalham com o Mercado Livre. Então, muito obrigado, primeiro a vocês, nossos clientes que acreditaram na gente desde o início. Várias pessoas aqui, infelizmente, não vieram, que estavam lá no início do projeto conosco. Eu fico muito agradecido a vocês, clientes, a minha equipe maravilhosa, que sem vocês não existiria a empresa, e a todos vocês que se dispuseram a estar aqui nessa manhã. Eu sei o quanto é corrida, as coletas já estão aí, ó, um monte de gente. Precisa coletar aqui, precisa coletar ali. É isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Eu tenho plaquinha também, mas eu não vou entregar para mim mesmo, senão é o Chaves vendendo churros. Então, o Graziani vai...